Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou aqui hoje fazendo essa gravação rápida aqui, num dia bem chuvoso aqui. Estou até usando o fone para que haja uma captação melhor do som. Mas eu queria falar com vocês em poucos minutos aqui a respeito de um assunto que eu estava refletindo ainda há pouco. Ocupou minha mente durante quase toda a manhã e agora no início da tarde. Eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa ideia. E eu gostaria aqui de compartilhar com vocês uma fala, um trecho de uma poesia de Clarice Lispector, que eu acho interessante a gente falar um pouco sobre ela. Diz assim: aquilo que eu desconheço é a minha melhor parte, porque aquilo que eu ainda não sei é meu território de renovação. É o terreno em que eu posso fazer de outro modo, em que eu posso crescer, me elevar. O que eu já sei é mera repetição. Nesse trecho desse poema, Clarice Lispector ela nos faz refletir a respeito da relevância do conhecimento, mas ela faz isso abordando de outra forma. Ela fala da importância da ignorância. E é nesse prisma que eu gostaria de falar com vocês. Não é propriamente discutir conhecimento e todos os conceitos que o abrange, mas, sobretudo, a gente entender qual é o primeiro passo para se ter conhecimento. E o primeiro passo que Clarice Lispector está nos ensinando aqui é a necessidade de nós reconhecermos que somos ignorantes, pois ela está nos mostrando aqui que essa ignorância é a melhor parte dela, pois é a partir dessa ignorância que ela vai procurar se renovar, que ela vai procurar a crescer, é a partir dessa ignorância que vai mudar a sua vida. Logo, o fato de não saber algo não é algo que pode diminuí-la. Pelo contrário, o fato de não saber algo é o que pode tornar a pessoa grande, tornar a pessoa melhor, tornar uma pessoa que está amadurecendo. Então, encarar que o não saber ou a ausência de conhecimento não é algo do todo ruim, mas é uma grande oportunidade para desenvolver-se, para crescer um pouco mais. Então eu diria que o primeiro passo para o conhecimento é nós admitirmos a nossa ignorância. Existe uma famosa frase atribuída a Sócrates em que ele está diante do Tribunal de Atenas, e essa parte dessa história chamada é conhecida como a Apologia de Sócrates, em que ele vai fazer essa apologia à defesa, né? Porque estava sendo acusado de perverter a juventude e até de impiedade, né? Nós não vamos aprofundar nisso, mas o que é interessante é que ele, ao se defender, ele disse que o oráculo, né, aqui envolve a questão do templo dos deuses em Atenas, esse oráculo falou para ele, trouxe uma frase para ele, e isso até é considerado como enigma, que o Sócrates era o homem mais sábio de todos os homens. E claro, ele ficou encucado com aquilo e não concordou. Por quê? Porque ele não se achava o homem mais sábio. Ele tinha certeza que em toda Atenas, em toda a Grécia, ou talvez em qualquer outro lugar do mundo, poderia haver homens mais sábios que ele. Então ele ficou pensativo com aquilo e ele começou a fazer perguntas para aquelas pessoas que ele tinha certeza que eram mais sábias que ele, né? Então ele foi no médico, né, que entendia muito da medicina, fazer perguntas, ele foi no juiz, enfim, ele foi em todos de diversas profissões para questioná-los, fazer perguntas, né? E então ele começou esse processo investigativo. E então, quando ele perguntava o que é justiça, né, ou o que é a medicina, e aqueles profissionais começavam a falar para ele, ele começava então a questionar, continuar investigando, continuar perguntando a esses profissionais, essas pessoas, e em um dado momento essas pessoas elas não tinham resposta para ele, só que elas não admitiam não saber a resposta. Elas não admitiam que não tinham esse conhecimento. E aí então Sócrates entendeu que nesse aspecto ele era, pelo menos em algo, mais sábio que aqueles homens. Por quê? Porque ele tinha certeza, ele sabia que não sabia. E ele admitia essa ignorância. Já aqueles homens, em determinado momento, eles não sabiam e não queriam admitir a sua falta de conhecimento. Então, isso me leva a falar com vocês sobre o segundo ponto, que é o ponto mais perigoso. Que ponto perigoso é esse? É o ponto perigoso da arrogância, de achar que sabe tudo ou que o que você já sabe é suficiente. A ignorância seria uma espécie de trava do indivíduo
ao ponto de não deixá-lo soberbo, de não deixá-lo arrogante. Mas, infelizmente, nosso coração, a nossa natureza que é caída, somos errantes por natureza, nos leva a querer ser soberbos, querer ser arrogante e pensar que a gente sabe tudo ou sabe alguma coisa, ou às vezes até a gente sabe algo, né? A gente às vezes é bom em algo, e esse fato de saber é improdutivo a partir do momento que eu começo a me gabar, a querer me tornar soberbo, a querer me exibir naquilo que eu sei. Isso não é proveitoso no conhecimento. Eu preciso sempre entender que, por mais que eu sei muito sobre algo, ainda há outras perguntas a serem respondidas. Eu não sei tudo. E eu preciso continuar pesquisando, continuar estudando. E o outro ponto disso é que mesmo você sabendo alguma coisa, você não pode ser arrogante, soberbo, de ficar exibindo aquilo que você tem. Aquilo que você tem, ele é para o seu crescimento primeiro, é o que a gente falou lá da frase de Clarice Lispector, e também isso que você tem para ti, isso que você sabe, ele não serve só para você, ele vai servir para outras pessoas. Você precisa compartilhar isso. Só assim o conhecimento vai ser produtivo, vai ser algo que agrega para ti e para outra pessoa. Então, nós podemos resumir que nós precisamos reconhecer a nossa ignorância, certo? Que a partir do reconhecimento dessa ignorância, do eu sei que nada sei, eu vou procurar investigar, buscar saber mais, e assim eu vou procurar me desenvolver. E isso, claro, é para ser, para evitar que eu seja arrogante, soberbo, e ainda, mesmo eu sabendo alguma coisa, às vezes sendo especialista em algo, eu vou usar esse algo, esse saber, esse conhecimento, não para diminuir outras pessoas, mas, sobretudo, para que essas outras pessoas possam crescer e também evoluir. Fez sentido para você o que eu falei aqui? Fez? Eu gostaria que você curta aqui, compartilhe essa mensagem com alguém e faça um comentário aí algo a respeito, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, até mais e tchau, tchau.